tempo já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o teu jardim sou eu. Uau! Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Obrigado, obrigado. Da música brasileira, vamos aplaudir ele, Nelson André! E aí, garotinho, tudo bem? Tudo bem? É sempre um prazer em revê-lo. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui no seu programa e, né, com esse pessoal bonito aí, né, pessoal perguntadores, o entrevistador, então, entrevistado, né? E posso mandar um abraço? Lógico, abraço, beijo. Queria mandar um abraço pro pessoal. Abraço e um beijo, e um abraço. Um abraço, um beijo e um abraço. Eu vou mandar um abraço pro pessoal lá de Ibituba, o seu Fernando, esqueci agora o nome dele. O pessoal lá de Ibituba que está assistindo o programa aí já sabe para quem que eu estou mandando um abraço, né? O pessoal de Santos também, doutor Fernando, a doutora Marisete, a Regina que está assistindo lá em Santos, o pessoal todo aí de São Paulo aí, muito obrigado aí pela audiência aí, pelo carinho pelo cantor Nelson André aí, pessoal de Biguaçu também, doutor Alfredo Silva, pessoal lá, o doutor, lá o prefeito lá agora, o Ramon, pessoal que está assistindo aí. E você quem é? Nelson André! Nelson André! Nelson André! Claro que é sempre um prazer renovado
É mais uma oportunidade que nós temos aqui na Prime TV para falar para todo o nosso estado de Santa Catarina, o Brasil e o mundo através dos nossos sites, o site da Prime TV e também o site do Show da Tarde, aquele site exclusivo nosso, e o site também do YouTube, onde mostra todo esse nosso projeto, essa nossa peregrinação, esse nosso sucesso que hoje é conhecido e reconhecido. Isso é algo importante, fundamental. Hoje é sexta-feira, dia 23, e nós sempre utilizamos as nossas estratégicas. Como hoje no Brasil só se fala da Indonésia, do brasileiro que foi morto, né? Fuzilado, enfim, e também pelo Ricardinho, aqui de Palhoça. Então são duas temáticas que ainda criam dúvidas de como aconteceu e qual é o julgamento, qual é o caminho, qual é a visão da questão jurídica, como fica a sociedade, como fica a família, como fica o social. E hoje também está inserido a segurança do nosso estado de Santa Catarina. O nosso convidado central, ele é advogado criminalista, professor universitário e também tem mestrado, já lançou algumas obras, um livro fantástico, depois nós vamos falar sobre isso, e também ele é especialista em ciências criminais. Portanto, vamos aplaudir o doutor Carlos Pinto da Luz! Muito bem, é o Show da Tarde. Show da Tarde nessa sexta-feira, essa mudança de cenário ficou bom, tudo que se muda é bom, a gente sempre vê com bons olhos. É claro, queremos cumprimentar a OAB, queremos cumprimentar as pessoas, os alunos, ex-alunos, enfim, as pessoas que têm um carinho, confiança nesse jurista fantástico, Dr. Carlos Pinto da Luz. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero desejar uma ótima tarde, uma ótima mesa. Obrigado, Tadeu, pelo convite e agradeço a lembrança e estou à disposição para poder contribuir no que eu puder. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Isso é importante. Então nós vamos iniciando o nosso Show da Tarde. Queremos agradecer a presença do nosso jornalista responsável por todas as matérias que estão inseridas no Jornal Fique Esperto, da nossa mesa redonda. Obrigado, Renato, pela sua vinda. É sempre um prazer, um privilégio tê-lo conosco. Cumprimente o Dr. Carlos Pinto da Luz e, por favor, faça a sua primeira pergunta. Eu estava vindo para cá, nem sabia quem era o convidado central, mas eu estou com essa temática na minha cabeça desde quando morreu aquele traficante na Indonésia. Ele que ficou lá, segundo as matérias que eu tive acesso pela internet, ele tinha mordomias antes de ser executado. Mas é um caso à parte da Indonésia. Temos que ver ao Brasil. A presidenta, ela estava chorando porque morreu um traficante na Indonésia. Se ela fosse chorar pela pena de morte imposta pelos traficantes no Brasil, que tira a vida de pais e família, que mata jovens, faltariam lágrimas para a nossa presidenta. Então, por isso, de repente, que ela não vai chorar pelos pais de famílias mortos pelo tráfico de droga no Brasil. Solidariedade ao Ricardinho. Ninguém sabe que em Biguaçu nós temos um policial militar que está lá mexendo só com os olhos, que levou um tiro nas costas há uns 6 anos atrás. Está vivo ainda, mas estará vegetativo a vida dele, né? Come se alguém der comida, bebe se alguém der água. Ninguém fala desse policial. É como eu disse ontem para um colega, policial é o cão sarnento, puxa pela cola e joga na vala. Mas eu gostaria de saber do doutor como é que vê a nossa lei antidrogas no Brasil. A questão da lei de drogas, ela teve uma reforma há pouco tempo, e o problema não é a lei de drogas, certo? O que falta é política pública. O que seria política pública? É toda a modalidade governamental. Se a política é específica de governo, não é de campanha, então falta uma política de governo acerca do tratamento da droga. Se existe o comércio, é porque existe o consumo. Então o que eu preciso é trabalhar com o usuário, trabalhar com as pessoas que estão lá na ponta, que tiveram os seus problemas de qualquer sorte e que entraram lá. É isso que precisa ser tratado.
certo? Aumentar pena, aumentar cadeia, não vai solucionar o problema do tráfico de drogas. Porque é um ciclo vicioso. Se existe o comprador, existe o vendedor. Se a gente dificulta o comércio, o valor aumenta. Então, na verdade, não é isso que vai solucionar. O que soluciona é tratamento. A pessoa que é doente precisa ser tratada. Com isso, vai resolver o problema de tráfico com um elemento secundário. Agora, a lei está aí, ela aumentou a pena a ser aplicada e aumentou a forma de pagamento dessa pena também. Então, o Estado já fez o esforço de aumentar a pena e não mudou absolutamente nada. Nós temos a ver agora um critério de solução. Acho que a ideia seria política pública, certo? E também não adianta legalizar a droga, que vai acabar com o comércio. Não. Nós só vamos trazer os usuários que não têm coragem de usar hoje. Agora está autorizado, agora eu posso usar. Então, acho que seria isso. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo, o maior da música brasileira, um dos ídolos lá do município de Biguaçu. Obrigado. Ele estava fazendo sucesso ele faz todos os dias, mas estava fazendo um mega show, 2 mega shows em Bombinhas, agora sábado e domingo. Obrigado, Raul Seixas, pela sua vinda, parabéns pelo seu sucesso. Cumprimente o Dr. Carlos Pinto da Luz e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, essa família bonita, mesa redonda. E, Dr. Carlos, a pergunta é sobre a fiança. Cabe fiança para o tráfico e o que é fiança? Obrigado pela pergunta, seja bem-vindo. A fiança é uma garantia do Estado no processo. Então, para que você venha à audiência, você participe do processo, você me faz uma caução, um depósito consignado de um valor. Isso se chama fiança, certo? Condicionando a sua liberdade, nos casos em que o Código autoriza a fiança. Para o tráfico de drogas não existe fiança. Todos os crimes hediondos ou equiparados hediondos, que é o que a lei nos trouxe, não cabe nenhum tipo de fiança. Ou eles saem por via de liberdade provisória, ou eles não terão liberdade provisória, mas a fiança não é possível de ser utilizada. E aí ela fica lá no processo, depositada em juízo, não pode ser em cheque, tem que ser em dinheiro. Ah, mas eu posso pagar em cheque? Pode. Quando o cheque compensar, vai para o banco e aí o senhor é liberado por via da fiança. E aí o dinheiro fica lá. Se o senhor for absolvido no final do processo, o dinheiro pode ser levantado e recuperado. Se for condenado, com trânsito julgado, o dinheiro vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Queremos também agradecer a presença do nosso líder maior da cultura afro, aqui no município de São José, o intelectual Joy Passos. Obrigado pela sua vinda, parabéns por esse sucesso que Vossa Excelência está contemplando. Cumprimente o Dr. Carlos Pinto da Luz, especialista em ciências criminais, e faça a sua pergunta, por favor. Muito obrigado pelas palavras, obrigado ao amigo de Deus, ao público de casa também. Muito obrigado. Sobre a questão do Ricardinho, lá na Guarda do Embaú, que eu já cantei tanto no reggae da Casa Amarela quanto em outras canções que compus, o que me deixa preocupado, um tanto quanto abismado, o que um cara vai fazer armado num paraíso daquele? Não tem nada. Quero saber como é que o cara vai para um lugar daquele místico, quase um santuário, com 38 na cintura. Estava sendo ameaçado, talvez levasse o revólver porque, por ser policial, deve ter prendido alguém e esse alguém de certo jurou de morte. Creio que seja isso, não acredito que alguém vá para um lugar daquele com uma arma na cintura. Não vejo, um lugar não tem nada a ver com violência. Infelizmente, deu no que deu 2 jovens e por uma coisa banal acabaram acabando com a vida. Os 2 acabaram com as suas vidas, né? Um morreu e o outro tão cedo não vai se refazer desse golpe. Mas, doutor, o que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: qual a importância do livro que o senhor lançou sobre jurisprudência? O que ele abrange e qual o impacto dele no momento atual da sociedade? O senhor poderia passar para nós? Obrigado. Certo. Obrigado. Boa pergunta.
O livro que eu escrevi era a minha dissertação de mestrado e no final eu publiquei antes. É um livro sobre tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e o corpo de sentença, os jurados que julgarão as pessoas que seriam apontadas e encaminhadas para uma sessão de júri. E aí o objetivo desse livro, é claro que eu já tinha feito a pesquisa, então eu tinha que apenas publicá-la para que não morresse comigo. Mas o que mais me motivou a terminar e a publicar é a forma como, infelizmente, alguns profissionais levam de uma forma banal, de uma forma leviana, a atuação, a responsabilidade social do procedimento do tribunal do júri. Profissionais de toda a área, advogados, juízes, promotores, cidadãos que participarão do corpo de sentença. Na verdade, aquilo ali parece um passeio, aquilo ali parece um momento de confraternização, e não é. É um negócio bastante sério, é um dos crimes mais graves que nós temos no Código Penal e que nós estamos julgando um cidadão. Por intermédio dessa brincadeira, ele pode pegar de 12 a 30 anos. Então é uma brincadeira muito cara. Se a gente perde uma casa, poxa, perdeu a casa, trabalha de novo e ganha a casa. Eu perdi o carro, minha ex-mulher levou o carro, trabalha de novo, compra outra, arranja outra mulher, compra outro carro e vai. Agora, uma vida, uma liberdade, eu não tenho como voltar. Então é uma brincadeira muito séria, uma brincadeira muito grave. E as pessoas levam realmente achando que é uma piada, que é uma brincadeira. Então eles não prestam atenção no júri, eles não prestam atenção nos debates, não é? Por vezes, os profissionais exclusivamente interessados em ganhar, promotor e advogados, porque na verdade aquilo ali são partes ali. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Ah, mas e o acusado? O acusado que se lixe. E a sociedade que se lixe também. O jurado rezando para não ser sorteado. Ele é sorteado, ele vai para lá de cara amarrada. Ele não escuta, ele não presta atenção. Eu não quero nem saber, ele que se dane, não é meu parente. Então foi essa a motivação que me fez publicar esse trabalho. Acredito que ficou bem interessante. E esse era o objetivo do livro, que as pessoas começassem a prestar atenção sobre isso. Né? Eu atuo bastante em júri, são lá, 200 e poucas sessões de júri, mas então a gente tem que prestar atenção, mostrar para as pessoas que isso é sério. Certo? E aí vem essas questões, como por exemplo essa questão do surfista que foi baleado, na verdade está no contexto. Por que está no contexto? Porque a nossa sociedade ela não está levando a coisa a sério. Não está levando a coisa a sério. O Papa deu uma entrevista no Voo, há umas 2 semanas atrás, e ele disse, se a pessoa vai lá e xinga minha mãe, eu vou dar um safanão nele. Está errado? Não é que está errado. É claro que numa sociedade mais pacífica, a pessoa pondera, o Carlos hoje está mal-humorado, o Carlos hoje não está bem, não vou conversar com ele hoje então. Mas na sociedade em que nós vivemos, cada vez mais rápido, cada vez mais grave, cada vez mais violento, no dia que ele xingou minha mãe, eu fui lá e dei 3 tiros nas costas dele. Então, na verdade, nós temos que começar a refletir, porque tudo tem uma reação, toda ação tem uma reação. A física já dizia isso. Então, nós temos que primeiro pensar, ponderar as coisas para depois definir. Não é? E é o caso do menino ali. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Fiscal, Associação Morar Bem e líder da Missão Igreja Assembleia de Deus de São José, Dr. Daniel Nascimento. Obrigado pela sua vinda. É sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente esse que é especialista em ciências criminais, Dr. Carlos Pinto da Luz, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos amigos que estão aí do outro lado da telinha. Dr. Carlos, é um prazer poder conhecer pessoalmente. E deixo também meu abraço a todas as lideranças religiosas, em especial o pastor Ezequiel Montanha. Minha pergunta que me traz é que, na verdade, é motivo de matéria e polêmica que está acontecendo nos últimos dias. Mas o que mais me chama a atenção, e o senhor como é especialista na área, poderia até nos esclarecer
ao amigo de casa, a nós que estamos na mesa, é referente ao próprio comando da Polícia Militar admitir e dizer, reconhecer que na verdade o caso do policial que aconteceu armado e deu tiro, que é um caso isolado. Ora, somos sabedores que, em primeiro ponto, se o policial estava de folga, se ele anda armado, nós estamos nas comunidades, na sociedade de uma forma geral, nós somos sabedores que o policial, em vez de fazer o seu papel, que é prender ou apreender e levar para a justiça, realmente exercer a sua função, eles querem fazer o papel de justiça. E realmente o respeito com o cidadão, isso começa a se tornar complicado. E o segundo ponto que me chama a atenção é se era um caso isolado, na verdade são muitos e inúmeros casos que a Polícia Militar, o próprio comando, é ciente e consciente que existem policiais que na verdade se encontram estressados, se encontram despreparados e se encontram falta de reciclamento para que possa atender a sociedade, porque não existe mais o respeito com o chefe de família, com uma dona de casa. O policial, se ele é policial mesmo, essa coisa, ele não está aqui mostrando o seu distintivo no peito para que a pessoa possa ter respeito da pessoa como policial, e sim for respeitado como cidadão. Agora, se ele não deu o respeito, realmente aí veio a resposta. Eu gostaria que o senhor me respondesse como o senhor analisa, como o senhor vê a atitude do comandante, reconhecer que isso é um caso de isolação, pois se são inúmeros, muitos, só que não são famosos, não tem grande repercussão na sociedade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vejo a situação bem grave. Eu acredito que a coisa é muito mais séria do que nós estamos falando, certo? É porque tudo na nossa vida é um ciclo. Então, na verdade, a gente descobre as coisas quando a parábola passa por cima da linha d'água. Aí a gente vê, isso acontece. Isso acontece todo dia, tá certo? Por que isso vem? É um caso isolado? Não é um caso isolado? Eu não sei. Mas nós temos que imaginar que nós estamos falando de uma corporação que na ativa nós temos mais de 150 mil de 100 mil policiais, 150 mil policiais. Então, quer dizer, não é a Polícia Militar, certo? Agora, nós também temos que ver outras situações que fazem parte do mesmo problema, como, por exemplo, há vários anos vem acontecendo que nós abrimos as vagas para concurso de policiais e as vagas não são sequer preenchidas. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que o cidadão não deseja ingressar para a carreira militar. Nós temos que ver o porquê. E aí nós temos vários problemas, não é? Por exemplo, o baixo salário. Não dá para o cara sair de casa com um saco de brita, não é? Um estilingue, por 2.000 cruzeiros para defender a população. Aí tu quer que ele se jogue na frente da bala, que é a obrigação dele? É difícil. Então nós temos que ver isso. Segunda questão, o policial, ele, em função de um desespero, em função de uma evolução geométrica da criminalidade e uma progressão funcional praticamente, se chegar à aritmética, então na verdade o efeito é cascata com relação à criminalidade, e o ingresso dos seus colegas policiais é a conta-gotas. Então ele sai de casa achando que ele tem que resolver. Ele não pode voltar para o quartel no final do seu período de trabalho sem ter 4 pessoas presas. E aí, nesse afã de tentar ajudar, ele trabalha mal, ele trabalha sobrecarregado, ele trabalha pressionado e ele faz uma série de prisões ruins. Certo? A qualquer jeito, tentando de alguma forma solucionar, e também não vai solucionar desse jeito. O que nós temos que fazer é humanizar a nossa carreira. Eu sou policial militar, então eu tenho que trabalhar com policial militar. Só que ele já entra com uma pilha, certo? Se o senhor fala bom dia para ele, ele já olha para você e diz, bom dia por quê, sem vergonha? Mão na parede. Não, não é assim. Só que também nós temos que ver o outro lado. Como nós temos 5 policiais, quando eu entro na jogada, eu entro para resolver.
Eu tento para pegar as pessoas, eu tento para ver, eu não sei quem é que está lá dentro da casa, então ele já entra aos pés, ele engrossa, ele dá tiro, entendeu? Então nós temos que utilizar uma polícia especializada, uma ciência, começar a preparar os policiais, conhecer o local, vamos olhar, vamos devagar. A polícia londrina, ela não anda armada. Quando eu preciso de um policiamento armado, vem um grupo especial, que se chama policiamento armado. Esse veio para resolver. Mas hoje nós não temos policial na rua, o soldado, o policial caminhando na rua. O que nós temos o quê? O PPT. O PPT é um cachorro muito bem preparado, violento, que ele só é solto para solucionar. Ele sai, morde e volta para o canil. Nós precisamos de um policial na rua para atender a população, conversar com as pessoas, estar no posto. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de um grupo especializado fortemente armado. Esse grupo é o que havia no BOP, o grupo de choque. Ele fica no quartel esperando. Eu não faço policiamento ostensivo, eu não ando na rua. Houve um evento, assaltaram um banco. Aí vai o grupo especial, o PPT, treinado com especialidades para fazer aquele serviço. Agora não, nós temos 20 policiais e 200 da PPT. Falta é policial normal, o policial para atendimento à população. Quando eu precisar de uma urgência, ele vai. É isso que nós precisamos. Queremos também agradecer a presença do Megapuff Design, que fica ali ao lado do Centro Histórico, ao lado da Câmara Municipal do município de São José. Essa autoridade tem a formação em design. Obrigado, Sandro Andrade Maciel, pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Dr. Carlos Pinto da Luz, mestrado, e faça a sua importante pergunta, por favor. Boa tarde, Dr. Carlos. Boa tarde a todos aqui, amigos da mesa. Boa tarde, telespectador. Dr. Carlos, é possível fazer segurança pública sem o apoio da sociedade, ou a sociedade não tem nada a ver com isso? Boa pergunta. Há muitos anos, já fala-se em polícia comunitária. Em vários outros países já se utiliza. Eu estava na Univale, era 2002, lecionando, e já tinha uma policial militar, policial civil, que foi minha aluna, que já escreveu no seu trabalho de conclusão de curso sobre a polícia comunitária. Nós temos alguns bairros já que utilizam, certo? Não resolve. O certo seria o Estado ter a estrutura para fazer. Só que facilita muito, porque nós resolvemos os nossos problemas. É os vizinhos mexendo no lixo, as crianças, bola, e aí essa polícia comunitária podia resolver. Depois, entrou um carro estranho, nós vamos ligar para o 190 para ele vir buscar. Não, é o cunhado do vizinho que veio no churrasco. Isso são coisas que podem ser solucionadas, certo? Isso consegue humanizar o grupo, humanizar aquela unidade social de um pequeno grupo, certo? Mas precisamos da participação social, precisamos das pessoas que nos digam. É o trote do 190 que tem que acabar, certo? É a ligação à autoridade policial. Quando o policial ele vai na tua casa, ele não vai passear, é que nem médico. Senhor, boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu sou policial militar. Eu posso entrar na sua residência? Pode, porque ele é uma autoridade. Então ele vai poder entrar porque eu não devo nada, o senhor pode entrar. Mas o senhor precisa que o senhor assine aqui dizendo que o senhor me autorizou. Estão dizendo que na sua casa tem drogas, o senhor me desculpe, eu posso entrar? Posso. Eu preciso que o senhor me acompanhe nessa verificação na sua residência. E não já os pontapés, o senhor enfiado na caixa, algemado. Aí depois ele tira, né? Eu me enganei, houve uma ligação anônima, mas ele não pediu desculpas, ele não fez nada. A sociedade precisa participar, ligando para o 190, cobrando dos governantes, tá certo? Recebendo o profissional adequadamente e não as pedras, como acontece em algumas comunidades. Mas voltamos ao que eu falei no começo. Nós temos que humanizar esse serviço. Não basta o senhor só ir ao morro para prender. O senhor precisa entrar em contato com os representantes da comunidade e levar uns presentinhos, umas lembranças do Natal. Lembranças no dia da criança. Houve um problema, a pessoa não tinha condições de ir ao hospital, estava passando mal, a sua viatura vai buscar. Eu me lembro quando eu comecei a advogar em 1900 em Guaraná de Rolha,
A central de polícia na época existia ainda, e eles estavam fazendo uma coleta de brinquedos. Eu me lembro que isso foi bem no começo da minha carreira. E eles estavam coletando brinquedos para levar em algumas comunidades. Pronto, não é o policial que só veio no morro para prender meu pai. Ele veio para, além de prender o meu pai, reprimir o ato criminoso que ele fez, ele veio também para atender a comunidade, dar um presentinho, um presente simples, mas para que eles vejam que o Estado está presente, que é a política das comunidades pacificadoras do Rio de Janeiro. O Estado está presente, eu estou aqui, só não vai pedir para o traficante para ele levar para o hospital, porque eu vou buscar. É isso que nós precisamos. Ele é produtor de cultura e também de eventos, renovado jornalista Ronaldo Lemos. Obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente esse ícone da jurisprudência, Dr. Carlos Pinto da Luz, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, amigo Tadeu, mais uma vez pela presença aqui no seu programa, aos amigos de casa, amigos da mesa também, o Dr. Carlos. Dr. Carlos, realmente, citando aí a questão do Joey e do amigo Daniel, a questão do Ricardinho na Guarda do Embaú foi realmente triste. Falta hoje em dia Deus no coração das pessoas, que eu acabei de citar lá o Daniel, me lembrei que na Praia da Pinheira, vizinha à Guarda, só tem uma igreja católica. Falta outras denominações lá também, falta entretenimento sadio para a rapaziada mais nova, muito pelo contrário, a imprensa, por qualquer motivo ou não vou julgar, mas a gente coloca equilibradamente, a imprensa não mostra tantos anos e anos quão grande é o consumo de drogas, especificamente, infelizmente, a maconha na Guarda do Embaú, como é grande o consumo naquela região, na Praia da Pinheira, por tabela, com suas famílias, rio-grandenses, paulistas, vindo visitar também, o consumo de drogas é forte lá. Se eu estou enganado, me perdoem, eu não sei por qual motivo ocorreu a briga do surfista Ricardinho com o PM, que infelizmente veio de Joinville para cá para cometer o ato, enfim. Uns anos atrás eu vi uma unidade externa da PM, uma van com uma câmera de monitoramento online em cima, eu não sei em que fim que resultou, se foi teve um resultado satisfatório, enfim, acredito que teve, são profissionais de alto gabarito e extremamente competentes. Eu queria saber do senhor, Dr. Carlos, se existe alguma liminar, se eu posso dizer assim, algum método que o profissional advogado possa determinar. Não, esse final de semana, na Praia da Pinheira, na Guarda do Embaú, a Guarda Municipal, a PM vai lá fazer esse tipo de monitoramento na área, se tem como advogado determinar a ação do policial naquela área, porque realmente a Guarda do Embaú precisa, o consumo de maconha lá é muito forte. Obrigado. Obrigado, boa pergunta. A questão do policiamento ostensivo, isso é uma política de Estado com relação à Secretaria de Segurança Pública, certo? Por um evento qualquer, e eu acho que não foi deste governo, foi do comando anterior, nós demos fim nos postos policiais. Não precisa. É mais fácil o senhor me ligar que eu saio do centro e chego em Jurerê em 45 minutos. Isso foi um mestre em direito, o comandante. Mas, enfim, nós precisamos da polícia ostensiva, certo? O policiamento tem que estar presente, certo? Não aquela piada de deixar uma viatura sem ninguém dentro, com o giroflex ligado na frente da ponte. Aquilo ali é piada. Aquilo ali foi tentado e foi conseguido há 20 e poucos anos atrás, no Paraná, botaram um guarda dentro de uma guarita, mas hoje, com as nossas tecnologias, isso é piada. Isso é nós tirar a população para bobo, se chama. Mas veja só, a OAB, ela não tem como interferir nesse serviço. O comandante foi escolhido pelo governador para estar lá e ele determinou dessa forma. O que nós podemos fazer? Boletim de comunicação por via 190. Na prática de crimes, ligar, tem o disco denúncia, certo? Existe, mesmo de forma ilegal, mas existe dentro da Polícia Militar um setor de inteligência. Polícia Militar não investiga, Polícia Militar é polícia ostensiva, é de rua. Quem investiga é a Polícia Civil, é o que diz a Constituição, certo? Como disse
Certa vez, um promotor de justiça que hoje está em um cargo de secretaria, ele me disse, se o grupo, no caso a Polícia Militar, a Polícia Civil, não ocupa os espaços, as outras polícias ocupam. É o caso da Polícia Militar. A Polícia Militar agora está investigando. Mas veja só, nós temos que comunicar aos órgãos o que está acontecendo para que eles vão lá e apurem essas situações. E aí dá essas coisas como aconteceu com o Ricardinho, certo? Eu só gostaria de fazer um pequeno adendo, que foi feito nas perguntas e depois eu não completei. A história do policial militar. As duas instituições, na verdade, não digo as duas, eu digo todas, porque até já lecionei em algumas, as autoridades militares, elas ensinam os seus cadetes que eles devem andar armados. Policial, civil, militar, rodoviário, federal, ele é policial 24 horas por dia. De pijama, em casa, ele continua sendo policial. Então ele tem que andar armado. Porque ele, exclusivamente ele, se vê alguém assaltando a sua casa, ele tem a obrigação funcional de impedir. Eu não tenho, eu não sou policial. Então ele tem. Então o policial, estando armado, ele está apenas seguindo uma orientação que é do comando deles e é correta. Certo? E aí nós voltamos da história da humanização. O tiro foi irregular? Deve ter sido, eu não vi. Até a perícia já diz que foi pelas costas. Imagino-se que deva ser irregular. Né? Uma pessoa que não pode nem ver o disparo. Mas também nós temos que nos humanizar. De que forma que alguém se dirige a um policial, né, que usou drogas, para que ele respondesse? Não tem explicação, não tem justificativa. Mas talvez numa sociedade comum, uma sociedade normal, ele ficaria com vergonha, só me desculpa, eu estou fumando maconha na frente da sua casa. Peço perdão, pego o carro e ir embora. Na nossa sociedade louca, o policial resolve dar o tiro. Né? Mas nós precisamos também pensar de que forma que se fala com as pessoas, de que forma que se interpela alguém. O que estás fazendo aí? Não, desculpe, o senhor está na frente da minha casa, o senhor pode tirar o carro daí? Então também nós temos que ver, é a história do Papa, né? Temos que dar outra face. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado artista Gaudério Jandir Rodrigues. Feliz 2015, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente esse renomado jurista e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, os amigos da mesa, o senhor e a senhora de casa. Houve uma repercussão muito grande do nosso brasileiro morto na Indonésia. Triste fiquei porque é um brasileiro que lá se foi. Mas, por outro lado, uma autoridade, nós temos o Brasil impondo leis, querendo combater as drogas, sabendo que lá é um país que tem a pena de morte, não devia uma pessoa assim se intrometer e vender lá. Doutora, minha pergunta, o que leva uma pessoa, sabendo que nesse país tem pena de morte, e vender droga nesse país, por gentileza? Boa tarde, boa pergunta. Nós já falamos sobre isso e é a lei da oferta e da procura, só com uma variação. Se ele levasse drogas daqui a São Paulo, ele ganharia R$1.000. Talvez nem isso. Como ele está levando para a Indonésia, e lá é mais difícil de entrar com a droga, ele ganhou R$50 mil. Essa é a primeira questão, certo? Foi por isso que ele se levou. Apesar de que o irmão, dizem as notícias, e isso aqui está na internet, o irmão dele já morreu de drogas, certo? E ele já exerce esse métier há vários anos. Só agora que ele foi preso na Indonésia e foi processado, e foi condenado, e foi fuzilado, não é? A questão do pedido da presidente, é o que diz a língua portuguesa, a presidente, ela pediu a um governo estrangeiro que não cumpra o que a lei do país dele determina. Eu entendo o desejo de ajudar e lhe confesso bem francamente que eu não vi nenhum desejo da presidente em ajudar. O que ela quis foi tentar salvar o péssimo serviço que ela presta ao país. O que ela quis foi fazer uma média com um filão da sociedade que ainda acredita nas mentiras dessa criminosa. Quem pratica quadrilha, quem pratica crimes, ela é criminosa, não é?
Quem participou de grupo armado, fazendo guerrilha, sequestrando ministros de outros países, matando gente, roubando banco, é criminoso, não é, presidente? Aqui nós temos o único país onde o presidente da República é criminoso, não é? Pois bem, o pedido dela, por mais que eu não acredito que veio de coração, mas veio pelo bolso para tentar ficar lá, não tem o menor guarida, é impossível isso. O senhor já imaginou se o presidente da Indonésia ligasse para a presidente e pedisse para ela que condenasse os membros do mensalão, que são todos de seu partido, porque eles pegaram a pena muito baixa? O que ela ia fazer? Ela ia mudar? Ia botar o marginal do GDC mais tempo na cadeia? Não. Então ela liga para um país dos outros, ela liga para sua casa. Eu acho que o senhor usa muito a luz. Aí o senhor vai dizer, eu acho também que o senhor tem razão, mas como a casa é minha, eu pago a luz da forma que eu achar melhor. E foi isso que aconteceu. Ah, mas eu tenho que ter um clamor humanitário. E o meu povo que está consumindo droga que o seu cidadão trouxe? Talvez, gente, por favor, não me entendam mal. Eu acho que o peso e a medida não são iguais. Não é isso? Eu concordo que talvez o princípio da proporcionalidade, que é o princípio que o nosso Código Penal utiliza, talvez não tenha sido correto. O senhor levou droga que nem conseguiu entrar. Eu peguei a droga. E por isso eu vou lhe matar. Imagino que, nesse mesmo raciocínio, se a droga tivesse entrado no país e tivesse sido comercializada, eu tenho que matar o senhor e a sua mãe. Porque daí garantia. Acho que o princípio da proporcionalidade não foi correto. Só que eu não tenho como interferir num país soberano e dizer para ele que eu acho que ele tem que mudar. É o que a lei dele diz. E aí eu acho que, como diz o ditado muito antigo, quem corre para o seu próprio gosto não cansa. Não é isso? Então quer dizer, o senhor quer traficar para um país que tem pena de morte. O senhor sabe disso? Não, eu sei. O senhor sabe também que se der certo o senhor vai ganhar 50 mil. Beleza? Mas só assim, mesmo assim o senhor quer. Eu quero. Então tá bom. Aí ele foi preso, foi condenado. Pô, sacanagem. Sacanagem foi ter vindo para cá. Você devia ter ficado no seu país. Eu recebi, só para terminar esse comentário, eu recebi uma mensagem no Face. Até o rapaz foi meu aluno. Um bom aluno, rapaz. E aí nós estávamos falando, tinha uma chamada, bandido bom é bandido morto, porque é assim mesmo, e também não é dessa forma. Porque o bandido bom, bandido morto, quando é o parente do outro. Quando é o seu parente, já não é bom, não é? Quando era o filho das outras pessoas, ele tinha que ser morto na Indonésia. Como é o filho dessa família, tadinho, ele vai ser morto na Indonésia. É sempre assim, o do outro sempre tem que se lixar, o nosso não. Não é? E outra coisa, e outra questão, a gente inverte as coisas de uma forma para o nosso benefício. A gente sempre quer puxar o assado para a nossa sardinha e isso não é certo. A lei diz que não pode, então não pode. Apareceu há pouco tempo atrás, eu sei que é grave, eu sei que é importante, apareceu há pouco tempo atrás famílias preocupadas com seus filhos porque sofrem de epilepsia. E existe um estudo americano que alguns elementos que são agregados à maconha têm problemas e que podem ser solucionados por a utilização desse medicamento. Por isso eu vou traficar. Se traficar é crime igual, é isso que eu falei, 2 pesos, 2 medidas. O traficar errado se é por bom ou se é por ruim, se é para ganhar dinheiro ou é para salvar a vida, é crime igual, é tráfico igual, não vai deixar. O que eu faço então? Eu peço asilo político, eu peço transferência, ou eu vou para os Estados Unidos e resido lá. Lá é permitido, lá eu consigo. O que eu não posso é fazer o tráfico. E infelizmente é assim a lei, eu não posso fazer diferente, tá certo? Se eu penso desta forma, e é assim que eu trabalho, é assim que eu advogo, é assim que eu sou síndico. Ou o senhor diz, se pode, é sim, se não pode é não. Pô, mas para mim não pode, não, para ti também não pode. Porque se eu digo não para um e é sim para outro, eu tenho 2 pesos, 2 medidas, aí eu sou ilegal. Eu tenho que ser sempre da mesma forma. Por isso que eu acho que está errado. Então o senhor não pode ir para lá traficar, porque senão o senhor vai ser morto lá. A nossa mesa redonda de hoje, sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2015, nós estamos recebendo o advogado, mestrado na área de Direito Penal e Processual Penal em fase de dissertação,
e também especialista em ciências criminais, professor universitário e também já lançou um livro bacana. Queremos agradecer também a presença desse comunicador, vozeirão, Renato Costa, obrigado pela sua vinda. Cumprimento os pares, doutor Carlos Pinto da Luz, e faça a sua pergunta, por favor. Muito boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde a todos da mesa, boa tarde, doutor Carlos. Tadeu, uma das questões que foram levantadas nesta mesa e a mim me chama muito a atenção, o doutor Carlos comentou agora há pouco que existe na incorporação da Polícia Militar, eu não vou dizer na Polícia Militar, eu vou dizer em geral na Polícia Civil e Militar, a despreparação dessas pessoas trabalhando na sociedade. Tenho amigos meus no sul da ilha de Florianópolis, sargentos, que agora se promoveram a sargentos, e comentando um dia numa base na Praia da Armação, eu falei para ele, Laércio, quando que aconteceu e em que período vocês fazem um treinamento? Porque o sistema de vigilância dito pela Polícia Federal, ele deixa bem claro que um vigilante ele tem que fazer o curso de reciclagem todo ano. E o Laércio me comentou o seguinte, Renato, eu fiz escola quando eu entrei na polícia, eu já estou prestes a me aposentar e nunca mais eu dei um tiro. Se eu faço isso, é com a minha munição, com o meu armamento que eu tive que comprar. Se eu gastar uma bala do meu trabalho, eu tenho que recolocar esta bala. Tá? Aí me vem uma situação dentro de Florianópolis, que acontece no nosso país, a seguinte situação, usuários de droga. Hoje nós temos no centro de Florianópolis, no Largo da Alfândega, eu costumo comentar com os colegas que existe ali uma Cracolândia, bem próximo de uma base da Polícia Militar. Centro da Praça 15, onde os aposentados jogam seu baralho, seu dominó, vão para lá ler seu jornal. Hoje é impossível você sentar na Praça 15. Os bancos são tomados por moradores de ruas, os bancos são tomados por usuários de drogas. E aí, um dia, eu comentando com o assessor do prefeito municipal, que me disse o seguinte, não podemos mandar essas pessoas embora para outra cidade, porque o Ministério Público nos proíbe pegá-los aqui e mandá-los lá para o Paraná, quem é do Paraná, do São Paulo, do Rio Grande do Sul, para suas cidades de origem. Doutora, a minha pergunta é a seguinte, houve discriminação no uso de drogas, é crime. E existe alguma pena ou tratamento obrigatório para o usuário de droga e o que o poder público poderia fazer para ajudar? Muito obrigado. Obrigado, boa pergunta. Gente, olha só, quando eu comecei a lecionar, e eu tive muita sorte, porque a minha coordenadora, todo semestre ela mudava a disciplina. Então eu comecei a penar um, daqui a pouco eu estava dois. Então na minha carreira eu lecionei, pelo menos na minha área, eu lecionei todas as cadeiras de penal e processo. E aí eu comecei a estudar e fui me esbarrando nas coisas. E aí a gente vê, começa pelo seguinte, o Estado, por vezes, ele não está preparado para fazer o serviço. Não existe, na sua grande maioria, pessoas que são preparadas, talhadas para fazer aquele determinado serviço. Tem raras exceções, bons políticos, bons governantes que se prepararam, fizeram um curso disso, curso daquilo e foram se preparando para isso, mas a grande maioria não. E aí isso não é só do Executivo, isso é do Legislativo e é do Judiciário. Existe um profissional, certo? Chamado técnico administrativo, não é? Ele participa da criação de leis, certo? Então, sector legislativo, e aí ele cria a lei, mas para ele fazer isso, ele tem que saber criar lei, não é? O que nós temos no país? O artigo 1º diz, isso é crime. No 4º ele diz, não, mas não é crime. E no 9º ele diz, pode ser crime ou não crime. Então nós temos uma incongruência do que a lei diz, certo? O 1º diz que sim, o outro diz que não, o 4º diz passeia, depende, e vamos ver. Isso é falta de capacidade de criar as leis. Esse é um problema. Segundo problema, a lei de drogas. Droga é droga, o nome é esse. Pode ser droga, droga porque ela causa dependência física ou psíquica.
drogas que precisam de um controle porque causa outros eventos, certo? E existem as drogas que são lícitas, que não estão na lista da Anvisa. Mas, enfim, qualquer droga, a maconha ou o barbitúrico, eles são drogas. Só pode mediante uma autorização, que é o caso do barbitúrico. Senão, é crime. Tá? O usuário de drogas. Hoje, o que existe? Diante do brilhantismo do legislador, do criador de normas, ele criou uma lacuna legal, que é o artigo 28. O Código, a introdução ao Código Penal, ele diz o seguinte: para que seja crime, ele tem que ter descrição do que é crime e pena a ser aplicada, reclusão ou detenção e regime. O artigo 28 ele diz, é crime, ele só não diz a penalidade. Se é reclusão ou se é detenção. Na verdade, então, o que acontece? Nós temos um milagre jurídico, onde nós temos um crime que não tem pena. Logo, por determinação da lei de introdução, não é crime. Tá certo? Para que isso? É para que eu consiga, junto com outros países que já vêm nessa linha, não é? Que são do mesmo grupo comunista e anarquista da presidente, que eles chegaram ao final que seja despenalizado. Aí fizeram um projeto agora para despenalizar a lei. Novamente demonstrou falta de capacidade. Ele diz que em até 5 dias, qualquer droga pode ser consumida, caracterizando assim o usuário. Então, nessa condição, eu posso usar maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD, cristal, qualquer droga, porque pela quantidade, em até 5 dias, eu não sou traficante, eu sou usuário. Isso é um absurdo, porque eu estou não só legalizando uma droga relativamente básica, a maconha, que diz o Instituto da Cannabis, que é uma piada, é uma fantasia, uma mentira, que tem 782 utilizações, ele só não tem a fonte literal, porque não tem. Então, eu estou não só abrindo mão da maconha, que tem efeitos talvez medicamentosos em alguns países, mas eu estou liberando também a cocaína, o crack, o êxtase, outras drogas, que não tem nenhum departamento medicamentoso. Então, o que falta é política. O que falta é administrar a coisa da forma correta. Com relação às pessoas, os andarilhos, as pessoas sem teto. No governo do prefeito Dário Berger, existia e ainda existe, hoje apenas sucateada, mas ainda existia, a Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social ela fez uma série de projetos, uma série de trabalhos para poder incorporar essas pessoas. Só que nós temos um problema grave. O êxodo trouxe essas pessoas para a capital. Então a pessoa ela veio de São Miguel do Oeste e veio para cá. Não conseguiu emprego, não conseguiu pouso e ficou na rua. Não dá para a prefeitura incorporar essas pessoas. Mas eu não posso expulsar, eu tenho meu direito de ir e vir. Então, na época, a Prefeitura Municipal tinha um projeto, entrava em contato com São Miguel do Oeste, descobria um parente, um vizinho, um amigo. Não, eu conheço, um rapaz bom, pois é. Inclusive trabalhou aqui na mercearia, tal, parou. Fazia-se contatos, conseguia-se passagem e a pessoa voltava para o seu ente. Isso é ressocializar, isso é reintegrar o cidadão. Tá certo? Porque antigamente, em outros governos, não sei como é que está agora, se fazia o quê? Eu mudava de município. Então, o que acontece? Quando via o índice de pessoas na rua ou de criminalidade, eu passava a fronteira. Não é de Florianópolis, pode ser São José, Biguaçu. Isso se fazia. Como aconteceu em alguns filmes, e que é verdade em algumas outras cidades maiores, eu mudava o corpo de lugar, não era daquela região. Aquela região não tinha crime, não tinha índice de criminalidade, que tem outro bairro. Certo? Então, existe um trabalho nisso, foi paralisado, não sei se ainda se voltou-se ou não, mas existe esse trabalho, existem pessoas, agora não me lembro se vou lembrar o nome, mas são pessoas que fazem esse contato com essas pessoas. Isso, não, mas não é triagem, é abordagem de rua, me lembrei.
Isso, com assistentes sociais, com psicólogo, tinha um grupo de pessoas, inclusive umas senhoras bem inteligentes, bem capacitadas, iam lá, conversavam com ele, o alimentavam, levavam para as casas que o recebia e depois faziam contato com a sua família. Isso é viável, porque eu não posso expulsá-lo do Estado, eu não posso expulsar da cidade. Isso é crime e fere a Constituição. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior da música brasileira. O Nelson André já fez a pergunta, Nelson André? Não, né? Então é você mesmo que eu estou me referindo, nosso ídolo maior da nossa música brasileira, Nelson André. Fazia tempo que eu não via a Vossa Excelência, né? Mudou o telhado, deu uma arrumadinha e tal. Isso é bacana. Isso é bacana. Nós também já mudamos aqui o nosso ambiente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você sabe que aqui você é bem-vindo, aqui você é nosso herói. Cumprimente a mesa, cumprimente o doutor Carlos e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos telespectadores, aos internautas. E, bom, a gente está aí discutindo sobre segurança e tal. Há uma despreparação realmente entre a polícia militar, entendeu? Não sei se é por falta de efetivo. Está entrando muitos policiais despreparados psicologicamente e emocionalmente. Tem policiais que quando vê, eu sou uma vítima, policiais quando olham a pessoa, ela está mal vestida ou está meia, como é que eu posso dizer, fora um pouco do padrão, não é que eu não bebo, graças a Deus. Então assim, eles encaram mal o cidadão. Entendeu? Você, como o senhor até mencionou, vai dar um bom dia ou boa tarde, o policial já fica, mas boa tarde por quê? Não sei o que, aquela coisa toda. Então eu digo assim, o que o senhor acha da diferença entre o traficante e o usuário? Agradeço a pergunta, só para fazer uma nota explicativa. Eu não entendo, não falei, eu não citei que os nossos policiais são despreparados. O que eu acho é assim, e continuo achando, o que eu acho é que nós temos num pequeno grupo de policiais, nós temos 200 mil habitantes. Então, na verdade, eu acho que, não digo despreparados, preparados eles foram. Mas eu digo sim que talvez no afã de ajudar, no desespero de tentar apagar um incêndio, que é impossível de vencer, é a expressão que eu acho que cabe muito bem, secar gelo, nunca ele vai conseguir, certo? Talvez aconteçam alguns desmandos. Agora, ainda digo, já participei de alguns cursos de outros, inclusive outros estados, acho ainda que a Polícia Militar de Santa Catarina seria uma das melhores, certo? Só que talvez, em pequenos pontos, nós precisaríamos auxiliá-los. Quem é que fala pela Polícia Militar? É as Relações Públicas. Por quê? Porque ela foi preparada para esse cargo. Entendeu? Então, quando eu preciso atender uma pessoa mais, um sistema diferente, por exemplo, nas escolas, eu tive vários alunos meus que participavam desse grupo, o ProERD. Quando eu preciso mandar para a escola para poder conversar com as crianças, explicar que a droga é uma coisa ruim, uma coisa errada, eles mandam o grupo do ProERD. Por quê? São policiais muito mais falantes, são policiais estudados, não só no direito, mas direito, psicologia, com outras áreas que vão receber muito melhor a criança e a criança vai conseguir, de forma mais simples e mais fácil, receber o recado. Não vou mandar para o PPT. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que talvez o programa de humanização da Polícia Militar ajudaria. Eu acho que talvez escolher melhor aonde é que eles vão ajudaria. Agora tem que estar presente. E uma outra coisa que também acho importante. A resposta também tem que ser dada. Se é verdade ou se não é, por que ele fez ou por que ele não fez, mas o policial que deu o disparo, ele tem que responder por isso. Se ele está certo, o senhor me desculpe, volta ao trabalho. Se o senhor está errado, o senhor está excluído da corporação. Isso precisa ser respondido. Isso precisa ser feito. E não com esse rapaz, com qualquer outro.
Você fez errado? Fez. Mandar para a corregedoria e vai tomar a penalidade que ele fez. Está lá o doutor da Labrida para instruir o processo como promotor e ver se é verdade, se é mentira e tal. É isso que nós precisamos, também do retorno, da cobrança da sua corporação. Com relação à questão da droga, do usuário e do traficante. Eu acho que o usuário, ele é um doente. Uma pessoa que tem um problema, como a bebida, como todas as outras. Certo? Agora, o mal é o traficante. O problema é que esse nós não vamos chegar. Nós pegamos os pequenos vendedores que trabalham com uma outra pessoa. O que eu acho que nós poderíamos fazer é sufocar pelo usuário. Onde é que é feito o tráfico? No Morro X. Botamos um policiamento embaixo, botamos um policiamento em cima, acabou o tráfico. Porque se o usuário teria que subir o morro para comprar a droga, o assunto acabou. Não é? Nós sabemos onde é que eles estão. Nós sabemos onde é que eles estão. Eu só não consigo fazer tudo. Nós temos uma casa para administrar. Esse mês eu vou arrumar a questão da luz. Beleza? A água não vai ser para agora. Daqui a 2 meses, quando eu conseguir recuperar minha receita, já paguei a luz, arrumei, agora vamos arrumar a água. O que precisa é fazer um controle efetivo, um acompanhamento efetivo. Nós sabemos onde eles estão. Todos sabemos onde eles estão. Nós, a polícia, o civil, o militar, o usuário, todos sabem onde é que eles estão. Todos sabem, inclusive, quem é. Só que o trabalho é esse, não dá tempo para fazer todos. Tá certo? E nós temos que separar o joio do trigo. Ele é o usuário, ele merece tratamento. Acho que talvez deveríamos ter, e eu achei bastante interessante, a ideia do governo de São Paulo. O internamento compulsório. Ele então não é doente? Tiramos da Cracolândia e vamos interná-lo. Vamos dar oportunidade para que ele saia disso. É isso que nós precisamos. Porém, agora no show da tarde, vamos ouvi-lo, ele, doutor Daniel! Mais uma vez, é um prazer poder estar junto com você, hoje com um clima diferente aqui no nosso cenário. Meus parabéns, Tadeu Soares. E parabenizo também ao Dr. Carlos, que é objetivo e transparente. E é isso que nós precisamos nos dias atuais perante a sociedade, ser bem objetivo e transparente sobre as ações e atitudes que precisam cada dia mais e mais ser colocado em prática, porque há muita negligência, há muita falta de responsabilidade e de compromisso dos seus direitos e deveres perante a sociedade. E parabenizo a Polícia Militar, parabenizo a essa instituição, tanto ela quanto a Polícia Civil, porque a qualidade dos profissionais, porque ali são os sabedores que são chefes de famílias, são pessoas que na verdade têm ajudado a fazer a diferença perante a sociedade. Não posso parabenizar a muitos que fazem parte dessa corporação, que são chamados de policiais militares, mas na verdade às vezes são verdadeiros bandidos. Como não é diferente entre a criminalidade? Tem o grande traficante, mas também tem um casqueiro que quando ele usa seus crack, quando fica cheirado, ele se acha o bambambam e na verdade é um pobre coitado. E os dois lados da moeda também tem que ser visto. Mas o que me chama a atenção é a nossa presidente da República, que ficou indignada de ser fuzilado um traficante. E aonde são os sabedores que existe país que mais de 100 mil cristãos, simplesmente porque creem e têm sua devoção religiosa, são fuzilados, são decapitados, e eu não vejo indignação nenhuma. O preconceito, existe outros países que ainda assumido pela militância, que muitos e mais de 2 milhões de pretos foram assassinados, mas eu não vejo nenhuma mobilização, eu não vejo nenhum protesto e indignação de nossos representantes de nosso país. Então, na verdade, devemos deixar de ser hipócritas e vamos lidar com os problemas que estão debaixo do nosso nariz e vamos sempre, como mencionou o doutor, olhar os dois lados da moeda, que precisa sim saber, se você quer respeito, dê ele. Estamos completando 100 anos de nascimento do saudoso
o nosso irmão Alziro Zaruna, grande Alziro Zaruna, esse é um gigante, né? E a LBV, a gente não veja ninguém falar mal da LBV. A LBV é um canteiro de obras, ela existe só para contemplar, ajudando as pessoas, as nossas crianças. Meu Deus, que saudade, né? Do Alziro Zaruna, aquela voz, a voz encorpada, a fala dele, uma fala suave. Que confiança, né? Que ele passa para a gente. Que saudade do nosso Alziro Zaruna. Eu quero passar aqui para o Dr. Carlos Pindaluz, a revista Boa Vontade, para que Vossa Excelência possa, nesse final de semana, possa debruçar sobre diversos artigos. Depois vai ver com calma, na hora do recreio. E queremos agradecer a presença do nosso renomado jornalista. Esse também é um exemplo para todos nós. Se ele saísse, eu acho, a vereadora, a deputada, ele ganharia com sobra. Obrigado pela sua vinda, é sempre gostoso tê-lo aqui conosco, pela sua transparência, pela sua credibilidade e, acima de tudo, pelos serviços sociais que são visíveis. Eu peço que cumprimente e dê ali o nosso renomado jurista, criminalista, o Dr. Carlos Pindaluz, e faça a sua importante pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Tadeu, todos aqui da mesa, e você que está nos dando a alegria e o prazer de estar aqui nesse programa e nos acompanhando aí. Bom, o programa hoje é porrada mesmo, né? O programa hoje está, como diz na gíria, está pegando fogo. Mas eu vou mudar um pouco, Tadeu, de pergunta. Eu vou sair do direito criminal e vou para o direito da família. Perguntar para o doutor Carlos, como é que é cobrado, como é que a OAB permite a cobrança para quem vai fazer um inventário? Tem que pagar uma taxa inicial para advogado, mais uma comissão. E se no decorrer do inventário, digamos, o cidadão tem uma casa, tem um carro, uma chácara, e lá atrás ele teve uma conta bancária, que hoje ele não tem mais aquele dinheiro, mas digamos que ainda esteja dentro do mesmo ano que ele está fazendo o inventário, se aquele dinheiro pode ser também computado no inventário e ser cobrado também em cima dele? Essa dívida, que é do mesmo ano ou não do mesmo ano? Não, era um dinheiro que ele tinha na conta, ele gastou o dinheiro. Tá. Não era uma dívida, era um recurso. Toda a parte vinculada à família tramita na vara de família, ou se tiver, a vara de sucessões e etc. A ação de inventário é uma prestação de contas, um levantamento de haveres, certo? Na verdade, o senhor abriu uma empresa, o senhor agora quer fechar a empresa. Tem que fazer o levantamento e o encontro das contas, positivo, ativo e passivo. O inventário é exatamente isso. É uma prestação de contas do levantamento entre os haveres, os créditos e os débitos, certo? Então, o que eu faço? Eu ingresso com a ação, trago os bens a serem partilhados no inventário, trago as pessoas que têm direitos a esses valores, os herdeiros, certo? Meeira, testamenteiro, etc. E aí é publicado nos jornais de grande circulação, no Diário Oficial, para que as pessoas que têm créditos a serem cobrados do falecido sejam cobrados nesse processo de inventário. Então eles se credenciam e recebem, né, do que está ali. Tá? Como é que a OAB vê isso? Nós temos na OAB, nós temos uma tabela que é apenas um norte, certo? Que vai de 0, de 1 até o infinito, certo? A tabela ela indica como sugestão o valor X e, dependendo, ela indica o valor X e mais uma participação sobre o inventário, certo? Eu não cobro participação, eu não sou sócio, não sou herdeiro, então não tenho participação, eu cobro pelo serviço que eu faço, mas isso ainda está na tabela. Agora, aquilo é apenas uma orientação. Se eu quiser cobrar 20 vezes mais do que a tabela diz e o senhor aceitar, está combinado, é combinado entre as partes. Agora, no show da tarde, essa aí ela é fantástica. Eles têm ali um prédio na rua São Pedro, em Barreiros. Ali é uma academia, tem diversos setores, danças, artes marciais.
Mas vamos ver como será a apresentação dela agora em 2015. Vem aí, Nayade! Ok!
ok, boa tarde. Tira a mão do microfone, pega aqui. Não, pega o microfone. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Ó, é impossível a pessoa olhar só para a tua dança. Tem que olhar para todo esse monumento também. Obrigada. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ser sincero, né? Agora, uma pergunta fácil. Sabe que eu já estou ficando fininho, né? Eu estou ficando fininho. Qualidade de vida. Fininho, né? Eu estou ficando fininho. E para a gente perder a barriguinha, o que é preciso? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Porque mulher barriguda é muito feia, a não ser que tenha problema de doença, né? Aí, pelo amor de Deus, desculpe, né? Aí. A ideia o que é? Sempre... Porque você é formado em educação física, né? Sim. Bom, muito bem. Então vamos... é a pessoa certa. Ó, a dica do dia, né? Ok. A ideia o que é? Quando a gente está com sobrepeso, não só pela estética, mas pela saúde, principalmente, né? Então, a gente sempre tem que descompensar a balança. Então, quando a gente vai descompensar essa balança, a gente vai descompensar ela ingerindo menos calorias do que a gente estaria ingerindo normalmente, né? Então a gente vai ter que consumir mais calorias do que a gente está ingerindo. Para a gente consumir mais calorias, a gente tem indicação de fazer uma atividade física, preferencialmente aeróbica, né? Então você poderia correr, poderia entrar numa academia para fazer atividades aeróbicas para estar consumindo essas calorias e para poder ajudar, né? Que só a academia é 50%, os outros 50% vai ser a tua alimentação, que vai fazer com que tu ingira menos calorias também. Só que não adianta só ingerir menos calorias. Você tem que ingerir também nutrientes. Então não vai adiantar você só cortar a alimentação para ingerir menos calorias se aquelas calorias são vazias, que a gente chama, que são as calorias sem nutrientes. Então tem todo um apanhado, é uma mudança de vida, é uma mudança de hábito, principalmente, para poder chegar a um corpo mais saudável, né? Pessoa famosa fala bonito, né? Eles querem te ver de perto, mas tu não vai beijar ninguém. Segura aqui. Não vai beijar ninguém. Cumprimenta. Olha aí, lindo, avião. Ali, começou de avião. Aí, olha aqui, ó, avião, hein? Olha aqui, olha todo caso ali, ó. Ali o Raul Seixas, aí, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Doutora Vani, ó. Tá bom. 2015, então continua com todos os projetos, enfim, vamos ver, valeu, enfim. 2015 já começou muito bem, né? A academia retomando as atividades, a gente não parou, na verdade, parou só no feriado. Então, o pessoal está voltando à rotina agora, então, com todas as modalidades estão voltando também, né? Todas as danças, ginásticas, arte marcial, a musculação. Então, 2015 já começou com a corda toda, né? Não, estou vendo ali o telefone ali, mas o telefone, então, por favor. É o 3338-3462. Apareceu. Tu tens Face? Sim, o Facebook tem o da academia, que é a Academia. O teu. E o meu. Como é que é o teu? Fala. O Nayade Chardozin. E o da academia? Academia Nayades. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos aplaudi-la. E você, menina, menino, senhor, senhora, enfim, quiser participar aqui do show da tarde aqui, vocês são respeitados. Aqui nós respeitamos a família, nós respeitamos a inteligência das pessoas. Aqui nós não damos nota, aqui nós não criticamos, aqui nós não fizemos avaliações, aqui nós oportunizamos. Isso que é bacana do show da tarde. Esse é o objetivo do show da tarde. Abrir espaço para todos vocês, que é muito mais importante. Hoje nós teremos o Carlos Correia, já está lá. Carlos Correia no show da tarde. Então nós vamos iniciando, vamos dando sequência, né? Vamos dando sequência à nossa mesa redonda. Eu vou passar aqui eu posso levantar, né? Pô, o nosso cameraman deu um show aqui, né? Pô, acompanhar a dança daquela fera não é fácil, né? Vamos aplaudir o nosso cameraman! Pronto. É isso aí, tem que receber carinho. O cara faz aquilo tudo e ninguém aplaude, ninguém valoriza. Mas o show da tarde valoriza. Eu quero mandar um grande abraço ao Velha, que tem um programa aqui junto e misturado. Um programa muito rico, de qualidade, um programa que está incendiando todas as telinhas que vê aqui a Prime TV. Um programa de categoria. Categoria também é o Grupo Santos Expedito, que faz um trabalho notável, um trabalho gostoso. E tem muitos convidados nossos que estão indo lá na Residência do Mário para conhecer todo o trabalho, o álbum dele, fotografia, imagem, uma coisa muito bacana.
Parabéns, Mário Benício, pelo seu trabalho, coroado de êxito, de credibilidade, confiança. Cumprimente o doutor Carlos e faça a sua importante pergunta, por favor. Doutor Carlos, o senhor e o doutor Santana é um gênio. Está de parabéns, obrigado pela sua apresentação. Falar em droga, a minha barriga está uma droga, hein? Vamos dar um jeito nisso aqui para baixar. Doutor, o apagão é culpa de Furnas, ou Itaipu, ou está na urna? Essa aí não é a pergunta que eu quero fazer para o senhor. A pergunta que eu quero fazer para o senhor, porque é o seguinte, acontece que hoje existe na Grande Florianópolis algumas frases, perguntas. O que está faltando no Brasil? Justiça ou lei? Boa tarde. Boa tarde. Boa pergunta, não sei como é que eu vou responder, mas vamos lá. Eu acho que na nossa sociedade, eu entendo que não falta nenhum dos dois, nem a lei e nem a justiça, certo? O problema é que isso é número. A sociedade brasileira é a sociedade no mundo que mais ajuiza ações. Isso é verdade. Vários outros países utilizam outros métodos, outros sistemas, no Brasil não. Tudo é por via judicial. E o Estado também faz a sua parte, porque para ele tudo tem que estar na lei. Necessariamente nem tudo tem que estar na lei. E nem tudo tem que estar principalmente no direito penal. Pode estar em um monte de lugar, menos no direito penal. Tá certo? Então, eu acho que não falta lei, tem lei suficiente. O que falta, eu acho que talvez seria o equipamento humano, para que a gente possa agilizar os julgamentos dessa lei que já existe, certo? Porque a justiça está aí, nossa justiça é muito boa, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é nem completamente aberta a todas as ideias e nem muito antiquada. Nossos magistrados, nossos embargadores são muito bons julgadores, não falta gente para isso, o que falta talvez é mais gente para isso, certo? E aí, às vezes acontece, nós temos uma votação de um processo eleitoral que demorou 2 anos. Né? Nós temos aí um processo junto à Justiça Desportiva que demorou um campeonato inteiro para dar uma decisão. Mas isso não é culpa, eu acho que talvez falte mais gente, para trazer mais pessoas para poder ajudar nessa distribuição da justiça. E também nós temos ideia que isso não funciona na justiça. Às vezes as pessoas acham que vir ao Poder Judiciário vai solucionar. Eu sou juiz leigo aqui na capital. Então, quer dizer, não adianta vir para eu decidir. Necessariamente tem coisa que não vai ser resolvido na sentença. Vai ser resolvido de uma forma diferente. Numa conversa, numa mediação talvez entre o síndico e os moradores, entre o conselho da comunidade e o conselho o grupo de gestores para tentar conversar sobre o problema. Eu acho isso. Queremos também agradecer a presença do nosso cantor e compositor, que tem me dado muito prazer, por onde ele trilha, ele leva todo esse nosso repertório do show da tarde, isso é muito bacana. Obrigado, Rogério Gum, pela sua vinda, parabéns por todo esse sucesso. O seu CD realmente é uma beleza, é uma poesia. Cumprimente o doutor Carlos e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa. Trazendo para você um abraço para o pessoal da Rádio Luar, a Giane, o Cristiano, né? E o Ed Black, estive no programa dele ontem e mandando um grande abraço para vocês. Quando se fala em educação, em cortar pela raiz o problema da droga, na minha simples opinião, além da educação dos pais, se nós tivéssemos mais escolas profissionalizantes em todos os sentidos, mas principalmente na área cultural, nós tiraríamos muitas crianças das ruas e que nós não temos isso aqui. Falta muito isso em Santa Catarina. Mas o senhor falou em humanização e falou na OAB sobre a lei dos 5 dias. Isso aí me deixou muito preocupado também, porque se as coisas é para endurecer um pouco,
eles acabam tirando isto. Isso nos dá uma tristeza muito grande. E quando falamos em humanização para o policial, para as pessoas, se você estiver no seu carro agora e buzinar 2 vezes e você saltar, o camarada sai para a briga. O que há, meu amigo? Não falam educação, não existe um pouco de respeito. E eu ainda uso a buzina, que é para chamar a atenção daquela pessoa que está desatento ou que está no celular dirigindo, e se você falar, ele vai brigar com você. Então, quando fala em humanização, é a maneira do policial se dirigir a um cidadão. Ele não tem, muitos deles, é claro, a maioria não, mas alguns, eles se acham autoridade, chegam muito forte, como falou o Nelson André. E o senhor falou também, mão na parede, não, isso é antes de conversar. Gente, quando eu falei em humanização, é o mínimo que a gente precisa conviver. Nós moramos na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo município, no mesmo país, no mesmo planeta. Então nós temos que conviver, certo? Então não adianta a gente tentar reclamar de tudo, a gente contestar tudo e discutir o tempo todo. Senão a convivência é impossível. E é claro que, infelizmente, em algumas profissões, para que eu possa fazer o meu trabalho, eu preciso me proteger. Eu sou cirurgião. Se toda vez que eu ver sangue eu me incomodar, eu não posso ser cirurgião, eu vou ser clínico geral ou vou ter que deixar da medicina? Se toda vez que um cliente for me procurar, a mãe for me procurar, o meu filho está preso, eu vou começar a chorar junto com ela, eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Se toda vez o policial vai fazer o seu trabalho, ele se veste, ele bota a farda, ele pega um 38 velho, com as balas antigas, entra numa viatura com pouca gasolina, poxa, não são todas, mas acontece ainda no nosso país. Aí o senhor quer que ele vá para uma comunidade incrivelmente violenta e ele entre numa pessoa que pratica crimes altamente armado? Senhor, por favor, boa tarde, o senhor por gentileza gostaria de me deixar entrar na sua residência para poder ver se o senhor está com o objeto ilícito? Não dá. Mas eu acho que assim, é em função do trabalho. Eu só preciso explicar e tentar ajudá-lo a perceber que por vezes não é assim. Neste fato não precisa, naquele ele precisa. Ele também precisa ter essa consciência que ele pode exercer o seu trabalho. Sob pena de eu não poder ter mais policial, então deixa, eu não quero mais ser policial, se eu não posso trabalhar. Queremos também agradecer a presença desse criminalista renomado e também graduado em educação, um dos nossos mestres aqui do nosso país. Doutora Avani Serafim Santana, é sempre uma honraria em tê-lo conosco. A sua presença nos oferece a segurança da amizade e a segurança também do saber. Eu só peço, por favor, que cumprimente o seu amigo, Dr. Carlos Pinto da Luz, faça a sua importante pergunta, dê 3 passos até o centro do nosso palco, recebendo o quê? Os aplausos! Boa tarde, Tadeu, obrigado pelo convite, é um prazer estar mais uma vez aqui com os senhores integrantes da mesa. Eu me sinto honrado de estar com os senhores aqui, reunido a família do Show da Tarde, senhores telespectadores, meu amigo Dr. Carlos, realmente o senhor está respondendo com muito acuidade, com muito acerto a todas as perguntas formuladas, e a gente sabe dos seus dotes, sabe que o senhor tem esse espírito de humanização na profissão da advocacia, que é muito importante, e isso é muito importante para a sociedade. Meus cumprimentos. Obrigado. E quero lhe dizer o seguinte, que todas as suas respostas aqui colocadas, eu as ratifico, endosso e assino embaixo, realmente. Obrigado. Mas vamos colocar uma pergunta que o senhor que milita no Tribunal do Júri, e eu me lembro, chamaria a figura do nosso ilustrado Evandro de Lins e Silva, em sua obra A Defesa Tem a Palavra, em que ele define o Tribunal do Júri como a escola da democracia, onde aprendi que o direito tem que servir à vida. Então, parafraseando, usando essas palavras, eu gostaria da sua colocação a respeito da situação que vivemos
em Guarda do Ibaú, o renomado, porque vamos colocar uma vítima renomada, porque pela sua participação, por méritos, diga-se de passagem, vamos colocar, mas uma vítima, e a publicidade que está se colocando em cima de uma situação que está em andamento, onde já houveram versões altamente contraditórias, se analisarmos sob ângulos de acusação e defesa, e a gente gostaria de saber se essa publicidade toda que está se fazendo, às vezes antecipando a laudos que ainda não chegaram nos autos e estão dando publicidade, isso não vai prejudicar realmente a busca da verdade real para saber o que aconteceu? Realmente, porque nós sabemos que o réu teve a sua participação, praticou o seu ilícito, praticou um crime horrendo, diga-se de passagem, porque tirar a vida de um ser humano é realmente algo horrendo. Ninguém tem direito sobre a vida do ser humano. Mas nós estudamos também nos nossos conhecimentos que vitimologia existe sempre uma participação da vítima. E isso tem que ser analisado, tem que ser averiguado na busca da verdade real. Essa publicidade correndo antes de que tenha-se a prova concreta do que realmente ocorreu, não vai prejudicar esse esclarecimento da verdade? Doutor Avanilho, obrigado pela pergunta. Como sempre, bastante importante as suas participações. Doutor, olha só, eu acho que tudo que é tudo que é sem antes nós temos uma visão do todo é errado. É assim que eu vejo as coisas, certo? O que acontece é que, em função de um caso específico, que é uma pessoa que tem um pouco mais de visibilidade, se faz uma pressão e aí se volta toda a discussão e que estava tá no Facebook, estava na rádio esses dias que eu estava viajando e eu estava ouvindo. Ah, porque a polícia militar? Não é a polícia militar, é um cidadão que fez, que hoje exerce função da polícia militar. Então, coitado da polícia militar, não tem nada a ver com a história. Depois a vítima, nós temos que ver, existe ainda a corrente de que a vítima faz parte do ilícito. Temos que ver de que forma isso aconteceu. Agora, o que acontece é que com essa exposição midiática, nós temos um resultado pré-fato, que nós não sabemos nem o que é. Que também, por favor, não explica e nem justifica o crime. Eu só preciso solucionar para ter o resultado, é só isso. Mas eu preciso primeiro ver, primeiro aclarar, porque é muito fácil apontar, mas de que forma aconteceu e por quê, nós temos que ver no processo judicial. É aí que vai ter uma decisão, certo? Então eu acho que essa exposição, só cria mais dificuldade. Mais dificuldade para quem? Para o policial continuar fazendo seu trabalho, porque agora eu vou ser vinculado a um fato que aconteceu, que é um fato completamente separado. Tá certo? Agora nós temos a situação de que aquela comunidade agora tem que ser mais protegida porque a polícia fez esse fato. Não, não é isso. Aconteceu um fato entre duas pessoas, sendo que um é um surfista e o outro é um policial. Não quer dizer que a comunidade surfista tenha uma relação ou a polícia militar. Agora a gente precisa ver primeiro, certo? E só para terminar a questão do júri. O júri, os jurados, eles têm que entrar no plenário numa bolha, numa redoma de vidro. Eles não sabem de nada. Eles estão completamente alheios a qualquer informação do planeta e quando chega a constituição do júri, os 7 estouram a bolha e os 7 caem na cadeira. Com essa exposição antes do julgamento, o senhor já chega no júri sabendo o motivo, sabendo a resposta, o porquê e já com uma decisão na cabeça. E aí o promotor e o juiz tem que o promotor e o advogado tem que se estribuchar para tentar inverter uma decisão que foi comprada pelos meios de vinculação, foi comprada pelos interesses de quem quer que seja para divulgar isso na mídia, para divulgar isso na sociedade. Então é isso que é o cuidado, e é o que eu falei do júri. Na verdade o pessoal não está preparado e vai para lá brincar. Todos nós vamos ficar de pé, por favor. Queremos agradecer a presença de todos, do nosso renomado jurista, Dr. Carlos Pinto da Luz, parabenizando a sua clientela, as pessoas que confiam nele, a OAB que continua confiando nessa expressão, enfim, os meios políticos. Eu vou pedir que o Dr. Carlos dê 3 passos até o centro do nosso palco. Ele vai ter 2 minutos
para fazer uma avaliação das perguntas e, na sequência, as suas considerações finais, por favor. Bom, o que eu posso dizer é dessa forma em que eu advogo, é dessa forma em que eu leciono, é dessa forma em que eu vivo com a minha vida, com a nossa sociedade. O que eu respondi, eu acredito que é o que eu penso, eu acredito no que eu faço e acho que nós precisamos conviver. Certa vez eu tive aqui numa entrevista de um brilhante advogado e ele dizia que o que falta é amor nas pessoas, e eu acredito. Talvez com esse amor nós teríamos a diminuição dessa violência, nós teríamos a possibilidade de a gente entender o próximo, a possibilidade de a gente, em vez de já da buzina, já saltar do carro, já querer bater. O que houve? O senhor não está vendo o sinal? Ou o senhor não está vendo a pessoa que está passando na faixa? Quer dizer, é conversar. As pessoas se entendem pelo diálogo, pela conversa. E agradeço a possibilidade de estar aqui. Agora ele vai receber o carinho dos perguntadores. Continua lá, rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Pelas ótimas. Espero ter podido ajudar. Rapidinho, bem rapidinho. Foi um prazer. Obrigado por isso. Vamos lá. Obrigado, hein? Parabéns, Pedro. Conhecer pessoalmente. Prazer. Agora. Ele não dá tempo. O programa acaba. Obrigado. Parabéns. Parabéns, doutor. Agora, sessão foto. Doutora Vanessa, Sim, o senhor. aqui, calma, fica aí. Não aperta minha mão agora. Não aperta a minha mão. Não aperta a minha mão agora. Não aperta a minha mão. Não aperta a minha mão aqui, não. Pô, deli. Jandir, rapidinho aqui, Jandir. Pega aquelas florzinhas lá pro Tadeu, só por favor, André. Vamos aplaudir o André. Aqui, meu filho, aqui, filho. Não, ela. Pronto. Essas flores aqui, já estou atrasado. É o maior troféu para os nossos convidados especiais. E o Dr. Carlos, apertar a mão dele, cara, não é para qualquer um. É um privilégio. Porque é um criminalista graduado, é um especialista. O livro dele fala de tantas coisas bonitas e nele a gente encontra a transparência, a segurança, que ele não vai desviar a intenção do processo, e depois ele é um supersônico, né? O cara sempre acha uma saída, ele é mágico. Então ele vai receber das mãos de um craque da música, que é o Nelson André, por favor, rapidinho ali. Ok? Obrigado, okay. obrigado. Já fica na foto. Aí foto, vamos lá. Ok. Deu aí, professor? O nosso lá, deu lá? Ok. Agora todos podem sentar, por favor. Todos podem sentar. Todos podem sentar. Vou sentar. Agora no show da tarde, vem aí o cantor Aniceto! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O meu corpo é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos
sua voz me acalmou. Tu das formas as estrelas e ao mar os seus limites. Já me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem forma que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem curva que fique diante de nós. E a tempestade se acalma, acalma aquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para que nele crê. Não há terror, nem porta que se feche diante da sua voz. Não há doença, nem curva que fique em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na palma aquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para que nele crê. Ok, garoto! Ó, todo mundo te aplaudiu e todo mundo se emocionou, porque essa música é um hino, né? E na sua voz, então, meu Deus, não há palavra para expressar. Obrigado por ter vindo, parabéns, sucesso! Tudo bem? Tudo bem. Vamos aplaudir o Aliceto! Um abraço a todos os nossos cameramen que deram um show. Abraço lá em cima do Márcio, o novo cenário, porque vocês é que fazem a Primer TV. Ao vivo, hein? Estamos ao vivo, nessa sexta-feira, dia 23. Sempre é bom parabenizar os nossos artistas. A todos, um ótimo final de semana. Obrigado pelo carinho de todos, pelos nossos perguntadores. É com essa energia, com essa motivação que nós vamos chamar ele, Carlos Correia! Garoto! Abraço, doutor. Lá, meu roqueiro. Vamos ver. Estamos chegando para, como diz o Tadeu, passar a régua no show da tarde, finalzinho do programa. E hoje tivemos aí a palavra de um bom advogado, alguém que milita no dia a dia, no hall da justiça. E uma das coisas que chama atenção na vida da gente, que é muito bom, que é o microfone, e que é muito bom, para nós fecharmos o programa, uma palavra chamada vaidade. A vaidade, ela tem sido culpada até deste fato, que estava aqui em pauta, que é assassinato, morte, violência, falta de educação, de respeito. Se nós olharmos, na verdade, por trás dos panos, sempre vamos encontrar um ato de vaidade. Ou seja, eu sou assim, eu faço assim, eu estou assim, eu entendo assim. Sempre o ser humano, como diz Salomão, ele afirma com categoria de que na vida, vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
nosso procedimento, nosso pensar, nosso falar, nosso agir, sempre tem a vaidade. A vaidade faz com que guerras aconteçam, casais se encontrem, casais se separem, pessoas comprem o que não pode pagar, pessoas terminam frequentando lugares que não lhes é conveniente, mas a vaidade dita, ordena, coordena e movimenta a pessoa no seu dia a dia. Você pertinho do televisor, me diga uma coisa, qual é a vaidade que te leva a sair da cama, a trabalhar, a comprar, a comer, a frequentar um restaurante, a dizer certas palavras, a tomar certas atitudes, enfim, não há uma só pessoa que não venha a dizer no dia a dia, eu realmente tenho minha vaidade. A vaidade leva a pessoa a ter prazer, gosto de viver, ou seja, ela gosta de ser lisonjeada, ela gosta de ser honrada, ela gosta de ser aplaudida. E tem uma história interessante, que meu tempo é pequeno, mas tem uma história interessante que mostra como lisonjear, ou seja, trazer à tona a vaidade de alguém, às vezes dá dinheiro. Um sábio precisava dar uma certa importância para a obra de caridade, mas ele não tinha. Então ele apresentou-se diante de um sultão multimilionário e expôs o seu pedido de que gostaria que o sultão lhe desse uma certa importância para ajudar uma obra de caridade. O sultão olhou bem para aquele sábio que estava lhe solicitando aquela verba e disse para ele: mas, meu amigo, você vem aqui me pedir um dinheiro para obra de caridade, mas você está de posse de uma peça ornamentária, esse turbante, isto é caríssimo, uma peça belíssima. Como é que você, usando um turbante tão caro, vem aqui me pedir dinheiro para caridade? Quanto custou essa peça? E o sábio mais que depressa respondeu: 500 peças de ouro. O acompanhante do sábio, que estava ao lado dele, disse baixinho no ouvido dele: Senhor, isso é mentira. O sábio fez de conta que não escutou o acompanhante e emendou dizendo: pois eu vim aqui não foi somente para pedir para Vossa Excelência uma verba para caridade, eu vim também negociar, porque quando me apresentaram esse turbante ao preço de 500 peças de ouro, eu pensei, bom, por que não comprar? Por que não? É um belo turbante, e só tem um sultão que é magnânimo, é poderoso, é milionário, é o maior dos maiores, que poderá me dar 600 peças de ouro pelo turbante, e assim o lucro eu reverterei em benefício dos pobres, dos carentes. O sultão, sentindo-se lisonjeado por ter sido gratificado por aquela referência, disse a ele que o senhor está certo, eu com certeza vou lhe dar não somente 600 peças, mas lhe dou 800 peças de ouro pelo seu turbante, e o lucro o senhor destina então à obra de caridade. Ao sair dali, com as 800 peças de ouro e sem o turbante, que custou praticamente nada, o auxiliar olhava para ele e indagava: mas como pode? Ele falou: meu amigo, você pode saber o valor real de um turbante, mas eu sei até onde a vaidade pode levar um homem. Vaidade, na verdade, ela está por trás de grande parte das nossas atitudes, ela está por trás de cada palavra que falamos, por trás de cada peça de roupa que escolhemos, de cada corte de cabelo que meticulosamente solicitamos. A vaidade, ela está por trás de todas as atividades, de todas as crenças, de todas as vidas e em todas as atitudes. A vaidade faz com que a pessoa compre, por exemplo, títulos. Hoje temos muitas pessoas que ostentam títulos honoríficos em suas paredes, mas para um foi 5 mil, outro 10 mil, outro 6 mil, outro 8 mil, porque o ser humano gosta de ser lisonjeado. Não importa se aquele título foi comprado, o importante é que ele terá na sua parede, decorando
uma peça dizendo que ele agora é um comendador de uma ordem tal, infinita, em algum escritório perdido por este mundo afora. A vaidade, ela faz o ser humano realmente, até mesmo promulgar guerras ou findá-las, para que a sua vaidade seja compensada. Então nós paramos para pensar o quanto nossas atitudes são embasadas por palavras, gestos, por uma vida em que, como Salomão disse, no mundo tudo é vaidade. Então jamais a vaidade poderá estar na nossa roupa, jamais poderá estar em nossos adereços, porque a vaidade mais forte que determina mudanças, ela está dentro, lacrada dentro de cada um. Mas por mais pobre que seja a pessoa, por mais paupérrima, pode ter certeza que ela tem uma vaidade. Você já viu carnaval e escola de samba? Pois é um desfile de vaidades, onde a pessoa ostenta e vive um momento de vaidade, um momento de prazer. Então que jamais venhamos a esquecer que as nossas vaidades vão sempre dizer quem nós somos no nosso dia a dia. O programa que está na sua casa e que hoje falou sobre vários temas, com pessoas que entendem, com advogado que sabe tudo, foi o programa Show da Tarde, comandado por Tadeu Soares, já há em torno de 12 anos, eu estou com o Tadeu há 10 anos, e esse programa volta. Um grande, forte abraço, fica com Deus, um bom fim de semana.